Hoje é daquele. Welby. Paz seja convosco, gravando. Shalom, shalom. Eu sou Caselato, falo aqui de São Paulo, capital. E hoje nós vamos falar aqui de um tema assim que vai dar muito pano para a manga, como dizem nos bastidores da confecção. Muito pano para manga. Vocês sabem que, bom, o tema, né, para quem não sabe, é alimentação. Alimentação é espiritual ou não? Existe alimentação bíblica ou é mito? Então, assim, são algumas perguntas que nós vamos responder hoje, né? Então, já começando assim, sim, sim, sim. Alimentação é totalmente espiritual. Se você não acredita, coloca no freezer. Vai orando em cima do assunto que Deus vai descongelar um dia para você e você vai degustar esse assunto. Aí, alimentação bíblica é mito ou é verdade? É verdade. Está lá na sua Bíblia, em Levíticos 11, aquele livro que em muito curso de teologia falam para os alunos não lerem, que tudo aquilo lá já passou. Está lá em Levíticos 11. Pede revelação para Deus, vai pesquisar um pouco, e aí depois, se você ainda não crê, pede para Deus te revelar, que você vai ver que muitas coisas vão mudar na tua vida depois que você tiver esse entendimento. Então, assim, vocês sabem que outro dia, já faz um bom tempo isso, tá? Eu estava numa mesa de restaurante, né, conversando com uma pessoa que eu tenho toda a confiança nela. É uma pessoa que eu tenho muita consideração. É uma pessoa de um alto nível eclesiástico, entendeu? Ele é conhecido assim na comunidade onde ele participa, como a enciclopédia bíblica da comunidade, tá certo? Aí a gente estava conversando e tal. Aí eu falei para ele: Você sabia que alimento é totalmente espiritual? Quando eu falei isso assim, parecia que ele tomou um choque, assim, ele arregalou dois olhos desse tamanho, falou assim: Como assim? Como assim? Aí, como eu percebi assim o choque, né? Aí eu mudei de assunto e tal, fomos falando de outras coisas e tal, porque eu não queria entrar em debate, né? Porque eu não estou aqui para debater com ninguém, eu estou aqui para expor aquilo que eu tenho aprendido nos últimos 3 anos, porque durante 45 anos eu ignorei completamente essa questão da alimentação e espiritualidade. Então, assim, eu compreendo perfeitamente quem não crê nisso, quem talvez crê, mas nunca aprofundou, entendeu? Bom, mas aí eu desconversei, né, com essa pessoa que eu comecei a conversar. Aí conversamos de outros assuntos e tal, mamá. E eu nem ia falar mais nada, né, sobre o assunto. Porque tem assuntos que, se você começar a debater, você perde o amigo e perde o irmão, né? Então, não sou eu que convenço de nada, nem você. Quem conversa é o Ruar HaKodesh, o Espírito do Santo, conhecido mais como Espírito Santo. Mas não é Espírito Santo, é Espírito do Santo. Então vamos lá. Então aí quando eu estava chegando no caixa ali com ele, né, com a pessoa, me deu um insight assim, foi assim quase que eu nem pensei para falar, eu virei para ele e falei assim: "Olha, vou te falar uma coisa. Para você, pensa comigo. Se comida não fosse espiritual, para que tem o jejum? Para que existe jejum? Porque assim, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico sabe que jejum não é barganha, né? Você ora assim para o Senhor: Ai, Senhor, eu vou jejuar 40 dias e eu quero que o Senhor me dê um duplex. Isso aí não existe, né? Jejum não é barganha. Jejum é para você entrar numa conexão espiritual mais elevada, é para você ficar mais sensível espiritualmente, para você ouvir a voz de Deus, para você ter revelação. Então, esse é o motivo do jejum. Então, assim, se você deixar de comer determinados alimentos,
tem a ver com a parte espiritual. Então, assim, eu tenho sido muito ministrado com relação a isso e tenho provado muita coisa nesse sentido aí. Então, assim, o que eu quero começar com vocês aqui hoje, na realidade, é uma humilde introdução ao assunto, tá? Porque esse é um assunto que me despertou assim muita curiosidade, muito interesse, e eu comecei a ir a fundo nisso daí, né? Então, eu durante um fim de semana aí, eu estudei 12 horas de conteúdo sobre a instrução Kashrut. O que que é Kashrut? É alimentação. Então, existe toda uma instrução Kashrut na Bíblia, Levíticos 11. Então, dá uma pesquisadinha ali, pede revelação para o Senhor, que o Senhor vai falar com você. Então, assim, o que eu queria começar a compartilhar aqui com vocês é sobre essa questão, né? Então, assim, infelizmente, esse é um assunto que a cristandade, de um modo geral, assim, ignora completamente esse assunto. Então, a gente vê se vender dentro das igrejas muitos tipos de alimento que bloqueiam completamente a tua espiritualidade, né? Só que como a gente nunca teve esse ensino, eu me incluo nele, então, assim, a maioria dos cristãos, eles ignoram completamente esse assunto. Agora, quando você vai conversar com uma pessoa que serve às trevas, os caras entendem muito desse assunto e numa profundidade assim que a gente não faz nem ideia, né? Então, assim, eu não vou nem falar aqui o que muitas pessoas que servem às trevas comem para o canal não cair, entendeu? Para a live não ser derrubada. Não vou, nem vou entrar nisso. Mas hoje, como a internet ela é assim infinita em informações, a gente teve aí agora há poucas semanas, eu não sei ainda como é que está esse assunto aí, que está dando muito pano para manga sobre crianças, né? Sobre muita coisa aí que teve informação com fartura, assim, né? Pessoas que não envelhecem, né? Muitos atores, atrizes que não envelhecem. E eles não envelhecem porque eles bebem aí um elixir, que vocês sabem do que eu estou falando, né? Estou falando aqui por códigos aqui, né? Eles bebem um elixir aí assim incrível que o camarada tá com 70 anos e com um rostinho de 35, né? Então assim, e muitas pessoas que servem as trevas, essas pessoas elas comem determinadas coisas que assim, só de falar revira o estômago, entendeu? Eu nem vou citar porque não vale a pena. Mas eles não comem essas coisas porque eles gostam ou porque é algo agradável de comer. Eles comem porque aquilo vai materializar riqueza, vai materializar posições dentro de hierarquias de poder que vão conceder muitos benefícios, entendeu? Então, assim, só a inocente igreja cristã é que não sabe disso daí, né? Não sabe disso. Um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar aqui, eu vou fazer alguns comentários de algumas religiões, né? Aonde vocês vão entender o que que o pessoal faz, né, com determinados alimentos. Então, assim, eu resolvi falar desse tema porque é o seguinte, a porção bíblica dessa semana aqui, ela é muito rica, né? Então ela começa, a porção bíblica no português, né, ou a paraxá, né, no hebraico.
A porção bíblica dessa semana, ela começa falando da inauguração do tabernáculo, tá? Lá no deserto, depois que o pessoal saiu do Egito, e ela termina com instruções da kashrut, que são os alimentos permitidos e não permitidos dentro da alimentação bíblica, né? Então, assim, existe uma conexão assim direta sobre o que a gente come e sobre o mundo espiritual. Então, assim como o santuário, né? Assim como o santuário, naquele contexto, o tabernáculo exigia uma pureza para que a presença divina, né, a Shekhinah, né, todo mundo fala errado, né, não é Shekinah, é Shekhinah a pronúncia correta, que é a glória de Deus, para que a Shekhinah habitasse no tabernáculo, nós somos microtabernáculos, o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele exige uma pureza alimentar para que a nossa alma ela se expresse tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Então, assim, o alimento é o combustível que nós ingerimos para que a nossa alma esteja conectada ao corpo, tá? Então, começando a aprofundar um pouquinho mais aqui, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho do refino da nossa natureza animal. Então, você sabe que esse conceito de natureza animal, isso daí ele é um conceito assim tão básico, né, para o judeu, mas para nós, às vezes quando você ouve isso, né, às vezes o cristão até se sente ofendido, né? Pô, mas natureza animal e tal, o que que é isso, né? Então, assim, diferente dos animais que foram criados, que comem por puro instinto biológico, né, por necessidade, o judeu ele é instruído a exercer esse autodomínio na sua alimentação, entendeu? Então, ao escolher o que comer e o que não comer com base em uma ordem divina pré-estabelecida. Então, assim, não é apenas pelo sabor ou pela fome. É muito mais profundo do que isso daí. O ato de comer, no entendimento judaico, ele é elevado de uma necessidade fisiológica para um serviço espiritual, uma adoração espiritual que isso se chama avodá. Se você for dentro de uma sinagoga, eles vão abrir o culto, eles falam assim: bom, agora nós vamos ao avodá, né? Que é o serviço, né? É o serviço de culto, é o avodá. Então, quando um judeu que tem entendimento disso, ele se senta à mesa para comer, para jantar, ele tem a consciência que a mesa onde ele sentou é um dos altares mais poderosos que existe. Por isso que a gente não deve comer com o prato na mão, na sala, vendo televisão. Tem gente que come no chão, né? Tem gente que come no chão, enfim. Então, assim, é tão importante isso, se a gente conseguir assimilar isso, porque a nossa vida de adoração a Deus, ela tem que ser integral. Então, do mesmo jeito que você está praticando um avodá quando você come, quando você trabalha na sua atividade profissional, também é um avodá. Também. Então, assim, é algo muito, muito
Incrível isso, só que a gente não tem essa mentalidade, né? Eu queria só pedir o seguinte, só para a gente não cortar a linha de raciocínio, no final eu vou abrir para comentários e tal, aí se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu tiver como responder, a gente responde, tá? Mas vamos deixar para o final só para não interromper aí a linha de raciocínio. Então, eu queria continuar aqui compartilhando com vocês um pouquinho entre a diferença entre sobrevivência com a alimentação e a elevação espiritual que existe na alimentação. Então, assim, na tradução judaica, cada elemento, um judeu, quando ele está comendo ali, quando ele está degustando, ele está assim, muitas vezes. Te adoro, Adonai. Te adoro por esse alimento que vai me conectar mais a ti, por essas faíscas de santidade que o Senhor deixou na sua criação e que estão sendo ingeridas por mim agora. Meu, muda tudo, não muda, gente? Hein? 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 Em vez de você engolir a comida assim, né? Em 2 minutos ali. Já pensou você fazer esse exercício assim? Você dá uma garfada que até a própria ciência, né, fala para a gente comer tranquilamente, num ambiente de silêncio, assim em paz, né? Que nem eu não sei vocês, meu, mas eu fico transtornado em restaurante que é aquela barulheira de prato, de talher batendo em prato e aquela gritaria e tal. Nossa, gente, às vezes eu levanto e vou embora, entendeu? Se o negócio está muito tumultuado. Então você imagina você fazendo esse exercício, né? Às vezes você comendo assim, não a foto que eu coloquei aí na, não comendo aquilo que eu pus na foto aí do Shiur aqui de hoje, né? O Shiur é o estudo aqui, né? Não, aquilo lá não, pelo amor de Deus, aquilo lá foi uma provocação, né? Mas vamos lá, então você comendo assim, que nem. Eu gosto muito de falafel, né? Vocês já comeram salada de falafel? Falafel é um prato árabe, que é um bolinho assim de grão de bico. E aí aquele grão de bico, esse bolinho, ele é frito, né? Ele é frito. Aí eles fazem uma salada enorme, assim, com hortelã, com rabanete, com alface, com tomate. Aí é colocado, assim, os bolinhos de falafel e é derramado bastante molho tahine, assim, né? Bastante hortelã e tal. Maravilhoso esse prato aí, né? Então, assim, você já se imaginou assim, diante de um prato que você adora, assim, às vezes um nhoque, né, alguma coisa, e falando assim, em pensamento: Oh, querido Pai, graças te dou, Senhor, pela criação da batata, Senhor, que foi possível através dela e ela contendo estas faíscas de santidade, eu estar ingerindo isso que vai me conectar mais a ti. Eu tenho certeza que você nunca pensou isso na tua vida. Tenho certeza disso. Então, assim, ó, só isso a gente já poderia encerrar aqui essa meditação aqui de hoje. Mas vamos mais fundo aqui, vai. Então, assim, todo alimento. Quando você ouvir algum judeu, alguém falar assim, alimento kasher ou alimento kosher, né? O kosher é a mesma coisa, tá? Kasher ou kosher é a mesma coisa. Eu não sei hoje, né? Porque as companhias aéreas hoje elas estão assim uma miséria, né? Em termos do que eles servem no avião. Mas antigamente, quando a gente ia fazer uma viagem, eu acredito que na primeira classe ou numa classe executiva, se você pedir para a aeromoça que você quer a opção kasher, eles vão te servir, entendeu? Hoje eu não sei. Na classe econômica provavelmente não deve ter, mas se for numa classe primeira classe ou na executiva, é bem provável que eles tenham comida kasher para te oferecer, entendeu?
Então, assim, o que que é a palavra kasher? É o alimento que em Levíticos, na instrução kashrut, é como alimentos permitidos, como alimentos puros ou impuros. Então, assim, no entendimento judaico, o alimento kasher, ele permite que o homem, entre aspas, liberte estas centelhas de santidade e as use para servir ao Eterno. Então, assim, quando você está comendo uma alimentação bíblica, você está cultuando ao Senhor. Agora, olha que interessante isso. Agora, o conceito inverso. Quando o alimento não é kasher, que ele é considerado como tamê, né? A energia desse alimento, ela está acorrentada, ela está presa. Então, o homem, ele não consegue se elevar espiritualmente. Espiritualmente, ele se torna pesado. Você não sobe espiritualmente. Achei muito interessante esse conceito. Ué, Agora sim, né? Se você acha que isso é uma viagem, ora sobre isso, meu. Pede para o Senhor te trazer luz. Porque eu, quando li aqui, achei incrível isso. Então, como tudo no nosso relacionamento com Deus é através de fé, e infelizmente a gente não tem literatura cristã como o judeu tem literatura hebraica para ensiná-los sobre Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que é o que o judeu segue, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, assim, o judeu começa a estudar a Torá, que são esses 5 livros, aos 5 anos de idade. Uma criança começa aos 5 anos. E ele começa de Levíticos, tá? Que é o livro onde muita escola teológica fala para as pessoas não lerem nada, que aquilo tudo já foi. Que aquilo tudo lá não, né? Não, já foi. Então, é assim, esses conceitos, isso daí é muito assim, claro na mente do judeu, né? Então, assim, como na igreja evangélica a gente não tem literaturas do nível do Talmud, o que que é o Talmud? É a Torá oral. A gente não tem Talmud, a gente não tem Tânia, a gente não tem Mishnah, a gente não tem Zohar. Isso são todas literaturas judaicas, entendeu? A gente não tem Halahá, a gente não tem nada, a gente nem sabe o que é isso, né? Então, isso são todas literaturas escritas por sábios judeus, homens de Deus, muitos rabinos que durante milhares de anos, num alto nível de conexão com o Criador, desenvolveram todas essas literaturas para entenderem os primeiros livros da Bíblia. Tem alguém com o microfone aberto, acho que é Maria do Socorro, se eu não me engano. Se puder fechar, já fechou, muito obrigado. Então, assim, então a gente não tem noção da profundidade que é essa questão de alimentação, né? Ainda hoje, eu fui conversar com uma pessoa que ela está fazendo escola rabínica, ele segue o judaísmo, entendeu? E uma pessoa que tem um nível de conhecimento assim muito grande, né? E a gente estava conversando algumas coisas muito interessantes assim sobre alimentação, né? Então a gente tem aqui algumas pessoas que já leram a Bíblia muitas vezes, né? Uma das coisas que eu conversei com ele foi o seguinte: eu falei assim, ele me arro, fala uma coisa para mim. A gente sabe que no voto
no voto de nazereado, tem a palavra certa que eu não estou recordando. Mas quando a pessoa fazia o voto de nazireu, ali era bem claro, assim, que nem Sansão era nazireu. Então ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em morto, e ele não podia comer nem beber nada que tivesse origem na uva. Na uva. Isso me chamou muito a atenção, porque eu falei assim, "Pô, uva, mas geralmente todo legume, toda fruta, Ei, se liga, é tem um tudo avião. alimento kasher, é tudo alimento permitido. Por Imagine criar um que aplicativo com que a o sua nazireu assinatura, não só com um código. poderia nem desfrutar de uva, que é algo assim, quase que sagrado na Bíblia, né? A gente vê que na ceia de Pêssar ou da Páscoa se toma vinho, enfim. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né? E aí encontrei assim algumas explicações assim coerentes sobre essa questão, né? Mas não é esse o assunto. Então, entrando um pouco mais nessa questão aí da alimentação, eu queria abordar um outro ponto aqui, que é na visão rabínica, o alimento ele vira parte do corpo o que a gente come, o que a gente bebe, né? Eu ia até separar aqui uns pontos também sobre álcool, né? Mas isso aí acho que vai ficar para outro dia, né? Porque só falando uma curiosidade, né? Dando um testemunho meu aqui, né? Eu morei em Portugal durante 7 anos, né? Então, assim, todo país da Europa é cultural, né? Você tomar vinho e eu, como todo bom apreciador de vinho, poxa, em Portugal, com aquele friozinho lá, eu tomava um vinho maravilhoso, assim, na hora do almoço e na hora do jantar. Então, assim, nunca tive problema com alcoolismo, nem na minha família, nada disso. E assim, aí depois que eu vim para o Brasil, que eu voltei para cá, eu tenho um amigo que ele exporta vinho, que ele é comerciante de vinho. Então aí a gente começou em muitas degustações de vinho aqui em São Paulo, isso antes da pandemia, né? Então assim, aí eu peguei gosto pelo negócio, né? Então eu tenho assim todos os acessórios de vinho, né? Tenho tudo. E aquilo lá se tornou assim meio que um hobby meu, né? E olha, e é um hobby que não custa barato, porque vinho bom aqui no Brasil não é barato, entendeu? Mas aí o que aconteceu comigo depois que eu comecei a aprofundar no conhecimento bíblico e na alimentação? Sabe o que aconteceu? Deus me pediu o álcool, ele não me pediu o vinho, ele me pediu o álcool, entendeu? Então, assim, simplesmente agora eu estou mudando de hobby, então eu estou me tornando agora um apreciador de café, né? Porque no café não tem vinho, né? Não tem álcool, né? Mas o álcool é um negócio seríssimo, seríssimo. Depois a Regina vai me falar, viu, Regina? Depois você vai me falar no privado aí, que eu sei que você não toma café. Aí depois você vai me falar se tem algum problema aí. Aí depois, quem sabe eu tenho que elevar mais o nível ainda, né? Mas vamos, Deus é que sabe, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum em abrir mão, porque você sabe que a tua vida espiritual, ela é mensurada muito mais pelo que você renuncia do que pelos Ferraris e pelas mansões que muita gente acha que vai receber se tornando filho de Deus, né? Então, assim, a régua é mais daquilo que você abre mão, daquilo que você renuncia, entendeu? Então, indo para frente aqui, eu queria agora entrar aqui com você sobre vocês, partilhar com vocês um negócio muito interessante aqui. Então é o seguinte, eu comecei aqui falando, né, que tem muitas pessoas das trevas, né, que
realmente conhecem em profundidade a questão da alimentação, né? Então, assim, o que eu vou comentar aqui agora com vocês não é em absoluto nenhuma crítica a nenhuma outra religião. A gente respeita todas as religiões, a gente respeita as crenças de todas as pessoas, mas eu vou citar aqui como algumas religiões de matriz africana veem, enxergam a alimentação. Então, assim, em algumas religiões de matriz africana, o alimento ele é considerado um veículo de axé. Vocês já ouviram essa expressão, né? Que muitos cantores aí que a gente tem no Brasil usam essa expressão, axé, né? Então, assim, repetindo, é o seguinte: o alimento, então, na visão de muitas dessas religiões de matriz africana, o alimento ele é considerado um veículo de axé. Então, nessa visão, axé significa energia vital. Isso é o que a palavra axé significa, energia vital. Então, quando um alimento ele é oferecido no congá, o que que é o congá? Congá é um trabalho espiritual, é um despacho, entendeu? Então, quando um alimento ele é oferecido, desculpa, gente, tô com a garganta meio atacadinha aqui. Então assim, dentro dessas religiões, quando um alimento ele é oferecido dentro desse ritual espiritual, o alimento ele deixa de ser apenas um sustento biológico e ele passa a ser um sacramento. Vai pesquisar da onde vem a etimologia da palavra sacramento. Eu fiquei curioso sobre a etimologia da palavra sacramento. E aí eu fui dar uma pesquisadinha, né? Então, ouçam que interessante aqui, ó. Peraí. Ah, oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Achei. Então, assim, ó, a palavra sacramento, ela deriva do latim sacramentum, que originalmente significava um juramento militar. Um juramento militar. Alguém já falou para você que você está numa guerra espiritual? Eu achei muito interessante isso aqui. Então, a palavra sacramentum, ela origina de um juramento militar de fidelidade dos soldados romanos, evoluindo no latim eclesiástico para coisa sagrada, né? Então, assim, voltando para lá, né? Para onde nós estávamos. Então, o que acontece? Quando o alimento, dentro dessas religiões, ele é oferecido dentro de um trabalho religioso, ele passa a ter essa conotação, esse significado, entendeu? Então ele deixa de ser algo biológico que vai só alimentar o seu corpo e ele passa a ser considerado como um sacramento, algo sagrado, entendeu? Isso me lembrou de um negócio aqui, né? Eu não sei quem aqui já passou por alguma conferência de libertação assim mais poderosa, né? Então, quando tá vendo algum tipo de libertação num nível mais profundo, muita gente que comeu comida oferecida a demônios, comidas consagradas, às vezes comidas que foram
oferecidas em trabalhos espirituais, a pessoa vomita, entendeu? E às vezes ela vomita. A Suyan já viu gente vomitar aranha, entendeu? Aranha, outros vomitarem um pedaço de carne enorme, e aquela carne ficou no chão, e com o passar dos minutos, aquilo lá foi encolhendo, foi encolhendo, foi encolhendo, foi encolhendo, até que virou assim, parece que um pedaço de carvão. Isso a Suyami contou. Então, assim, como é possível isso? Se a pessoa comeu isso daí há anos e anos, como é possível isso? Então, é possível, sabe por quê? Porque nós temos um corpo espiritual. Nós temos um corpo espiritual. Quando você come algum alimento consagrado, algum alimento enfeitiçado, isso daí vai para o seu estômago espiritual. Então, às vezes, a pessoa fica uma vida inteira com problema de estômago, entendeu? Pode gerar úlcera, pode gerar câncer no estômago, lá, um monte de coisas. Então, vocês verem como o que a gente ingere é muito mais do que uma comidinha bem temperada, gostosinha. É muito mais do que isso. Então, assim, existem motivos para o consumo obrigatório de determinados alimentos, entendeu? Então, assim, todo alimento, quando você consome ele, ele vai trazer uma impregnação energética no seu corpo. Então, durante rituais dessas religiões, sabe o que acontece quando a comida é oferecida? Existe uma imantação na comida. Você já imantou um metal? Se você pegar uma chave de fenda, né, uma chavezinha Phillips, você pegar um ímã, você pega um ímã e a chave Phillips e você faz assim, ó, você passa aquele ímã, você vai imantar aquela chave física, aquela chave Phillips ou uma chave de fenda. Quando você encostar no parafuso, o parafuso vai ser atraído. Então é muito mais fácil. O Elbeck pode falar bem disso aí, que ele deve usar muito parafuso. Então o que acontece? Quando uma comida é consagrada dentro de um ritual, essa comida ela é imantada. Álcool. Não, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu vou mais além. Para a gente entender o que é imantar, você pega uma chave de fenda, pega um fio encapado, corta, desencapa as duas pontas dele e enrola na chave. E aí você bota uma ponta em uma fase da tomada e só trisca na outra fase. O que você fez? Para você imantar, você deu uma descarga de energia. Tudo energia, né? Toda a energia foi carregada naquele aço. E aí quando você pega a chave que você acabou de imantar e só mostra assim o parafuso, ela suspende o parafuso. Imagine a alimentação que não causa. Obrigado, Elbi. Então, é isso que acontece, né? Então, quando é, o sacerdote, né? Vamos usar essa expressão, né? O sacerdote ou o médium, né? Porque médium é quem intermedia. Então, nós somos médiums também, sabe? Nós ligamos terra com céu. Então, assim, quando um médium ele come aquela comida, ele está ingerindo toda essa vibração para o corpo dele, entendeu? Então, promovendo, né, na ótica de quem está ingerindo, né, entre aspas, promovendo uma limpeza espiritual e fortalecimento do corpo físico também. Então, meus queridos, o negócio é profundo, é bem profundo. E também isso daí vai gerar uma comunhão
uma comunhão entre o médium, entre as entidades que estão ali partilhando aquela alimentação. Então, assim, o ato de comer que foi oferecido, ele simboliza também a união entre o mundo espiritual e o material. É o momento em que a divindade, né, ou os espíritos, comem com seus filhos, ou comem com os seus. Existe uma expressão, né, que é comem com seus cavalos, né, com aqueles que lhes obedecem, entendeu? Então, essa questão aí é uma questão assim que a gente não tem noção, porque a igreja é completamente inocente com relação a isso. E a prova disso é muita criança chegando doente em casa de cristãos depois do Halloween, entendeu? Que na escolinha de inglês teve o Halloween lá e a criança comeu um monte de comida consagrada lá, entendeu? Criança ficando doente e adulto também quando vão em festas juninas, porque é tudo consagrado o que está ali. Então é assim, né? Como a igreja ignora completamente essas questões, muitas vezes a gente paga um preço muito alto, gente que às vezes fica mal do estômago, às vezes uma semana, às vezes 15 dias em mal do estômago e tal. Aí você vai no médico, não tem nada, você vai no gastro, não tem nada, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes você comeu alguma coisa que não era para ter comido, entendeu? Desperdiçar um alimento que passou por um processo de consagração é visto como uma falta de preceito. O alimento santificado não pode ser jogado no lixo comum. Ouçam isso aqui que é muito interessante. Ele deve cumprir sua função e nutrir o espírito. Então, assim, esse conceito existe dentro dessas religiões de matriz africana, mas vocês sabiam que o judeu tem essa consciência? Quando um judeu vai jogar um pão fora, ele não pega o pão e atira dentro do lixo. Não é assim que é feito. Se um pão fica velho, ou um pão fica duro, alguma coisa assim, você pega aquele pão, você embrulha ele num papel, entendeu? Você coloca às vezes aquilo dentro de uma outra embalagem, entendeu? Com reverência, com respeito, e você descarta ele dessa forma, entendeu? Por quê? Principalmente porque você, quando estava comendo aquele pão, você imantou ele. Sabia disso? Quando você agradece pelo alimento, quando você dá a bênção sobre o alimento, né? Todo judeu ora assim, ó. Quando você vai comer um pão, o judeu ora assim: Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que faz sair o pão da terra. Você imantou, meu irmão. Você abençoou. Obrigado, Senhor, pela tua brahá, pela tua bênção sobre esse alimento. Ele deixou de ser um pão comum. Ele se tornou um sacramento. Gente, eu estou arrepiado aqui de falar isso. Estou arrepiado. Eu vou mais além. Você fala do. Engraçado que eu já comprei confusão com um funcionário meu por causa disso. As pessoas têm uma mania de comer e deixar no prato. Principalmente quando você orou sobre aquele alimento e aquele alimento é jogado de qualquer jeito na pia. Na minha casa todos conhecem a regra. Eu não coloco o prato para ninguém.
A comida é colocada à mesa e você se serve, porque o prato tem que sair para a pia limpo. Eu não permito, eu não aceito, eu engrosso, eu sou até mal educado às vezes. Você vai ter que mandar esse prato para a pia limpo. Os meus filhos hoje, quando colocam, às vezes chega no meio do prato, eu não vou forçá-los a comer. Ah, eu não quero mais, eu tô cheio. Coloca na geladeira. Na hora que você sentir fome no lanche, você vai comer isso aí. E eles comem. E não tem choro nem vela. O prato só sai para a pia vazio. Porque parece brincadeira, mas o desperdício, eu nem fazia pelo que você acabou de falar. Eu faço pelo desperdício. Enquanto você joga uma colher de arroz e uma colher de feijão fora, tem pessoas ansiando por um caroço e não encontra. Imagina quando levamos para o lado espiritual, que foi feito sobre aquele alimento uma oração. Você imantou aquilo de uma glória que não é permitido a todos, só quem conhece. E você vai pegar e jogar na pia de qualquer jeito, descer pelo esgoto. Eu lembro que quando meu pai fazia a ceia, ele consagrava o pão e consagrava o suco de uva, que é o vinho chamado, né? E a sobra, ele orava novamente e colocava na planta. Ele nem jogava, ele colocava com a mão assim, ó, o pão na planta, no pé da planta da igreja. A planta era da própria igreja, aquela que ficava do lado do púlpito. Ele colocava assim, ó, e pegava o vinho e despejava em cima. Ou também ele ia no rio corrente e despejava. Então, realmente foi bênção aqui esse tempo aqui sobre esse assunto, né? Mas isso aqui é uma introdução, né? Porque a gente tem muita coisa a falar desse assunto. Então a gente vai fazer. Próxima semana eu queria continuar nesse mesmo assunto, porque eu acho que tem muita coisa a gente aprofundar. E eu estou esperando receber também um material aí de entendimento rabínico sobre isso, entendeu? E aquelas 12 horas que eu estudei, né, sobre a instrução Kashrut, eu quero ouvir esse conteúdo todinho novamente, porque assim, Deus sempre vai dando níveis maiores de entendimento. Então, assim, muita coisa que eu pratico hoje, eu não praticava naquela época, entendeu? Então, eu vou ouvir de novo isso daí para a gente aprofundar esse compartilhar aqui. Então, assim, já entrando na finalização, né? Então, assim, quando a gente come algum alimento que não é um alimento é, permitido dentro da instrução Kashrut, não é um alimento, eu estou procurando uma palavra aqui, que ela é bem específica, não é um alimento lícito. Isso é essa palavra que eu queria lembrar. Então, assim, quando você come algum alimento que não é lícito, esse alimento ele torna o seu coração mais opaco, entre aspas, dificulta percepção espiritual e reduz a sua sensibilidade para obedecer os preceitos, a lei do Senhor, a instrução da palavra do Senhor. Então, meus amados, isso aqui que a gente compartilhou hoje é algo para você orar sobre isso. Para você orar. Porque quando você entrar numa alimentação bíblica, tenha certeza que o teu nível espiritual vai subir. Você tenha certeza disso daí. Em Levíticos 11, 44 e 45 diz o seguinte: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, para fazer diferença entre o impuro e o puro, entre os animais
que se podem comer e os animais que não se podem comer. Que nem. Aí não vou entrar em mais um ponto aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Mas isso que nós falamos hoje, nessa noite aqui, é algo assim muito, muito precioso, muito precioso. Então, assim, meu querido irmão, ore ao Senhor sobre isso, ore ao Senhor, porque hoje em dia, quando eu vejo alguns alimentos, assim, algumas coisas, chega a me arrepiar, assim, entendeu? Só de olhar. Então, assim, só para fechar aqui, né? Quem já estudou com a gente aqui um pouquinho sobre o domínio grego, né, no território judaico, quando a Grécia dominou Israel e eles profanaram completamente o templo e eles sacrificavam porcos no altar de Adonai, a gente fica meio indignado, né? Que absurdo isso, né? No templo do Senhor, onde só se sacrificavam animais consagrados e tal, os gregos ofereciam ali porcos, né? Então é o seguinte, saiba do seguinte, o nosso corpo, esse corpo aqui que Deus fez para a gente cumprir um propósito espiritual nesse mundo aqui que nós estamos, nessa dimensão, esse corpo aqui, ele é literalmente, isso que eu estou falando, vai estudar se você não acredita. Esse corpo que nós temos, ele é literalmente uma miniatura do tabernáculo, aonde a Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifestava. Depois que os gregos foram vencidos na festa de Hanukkah, que é comemorada geralmente no mês de dezembro, a gente vê ali que o templo, depois que os macabeus venceram o exército grego, eles fizeram toda uma limpeza, uma purificação no templo. Tiraram todos os vestígios de porcos, restos de pele de porco, sangue de porco. Eles limparam, fizeram uma limpeza profunda e fizeram a dedicação do templo novamente para o serviço sacerdotal. Então, meu irmão, você, como é uma réplica do tabernáculo, quando você come um alimento que é considerado impuro, é como se você tivesse jogando para dentro do seu corpo o animal assim que mais o Senhor considera abominável. Entendeu? É isso que acontece. Então é dessa forma que o Senhor vê a nossa alimentação. Quando você está ingerindo alimentos lícitos, de acordo com Levíticos 11, aquilo está sendo um ato de adoração a Deus. Quando você ingere alimentos impuros, aquilo é uma abominação a Deus. Você está tornando o seu templo imundo diante dos olhos do Senhor. E tenho dito, como dizem os meus irmãos, até aqui me mandou o Senhor. Amém? Alguém quer? Já deu aqui, ó, cravado 1h02 O aqui. Caselato, eu falo, tem jeito. Basta entendermos, porque o entendimento que o mundo prega para nós é que morreu, você vai ser sepultado e acabou. E não é. Porque se assim fosse, o corpo de Jesus seria encontrado.
Parem para pensar sobre isso. Jesus morreu, Yehoshua morreu, 3 dias depois ele ressuscitou e as mulheres não encontrou o corpo dele lá. Então significa que é este corpo que vai ser glorificado. Mesmo que eu tenha sido enterrado, ele vai voltar para ser glorificado se eu for salvo. E aí você imagina, uma das coisas que é preocupante é o sangue. Né? Crentes, né, cristãos, comendo embutidos, comendo salsicha, linguiça e por aí vai. Você está falando do porco, eu falo do sangue. Ali dentro tem sangue de tudo quanto é tipo de animal. Ali dentro tem, além de pedaços de carne de qualquer animal, porque se você parar para assistir no YouTube como é fabricado esses negócios, você vai deixar de comer. Eu tenho certeza disso. Mas nós preferimos fazer vista grossa e saborear o pecado. Né? Se abster de algo é difícil para quem está acostumado a usar. Só que depois que você se abstém, você se torna uma pessoa repugnar aquilo que você comia. Eu tiro isso pelo açúcar. Hoje eu não como nada doce. E olha que eu deitava o cabelo no açúcar. Hoje quando eu pego algo muito doce, me repugna. Minha esposa não come nada doce. Então não é fácil largar, mas é fácil manter. Entendeu? Então, além de você estar comendo algo que é impuro para prejudicar o tabernáculo do Espírito Santo, você está comendo algo que é muito mais impuro ainda, que é o sangue, que está lá escrito que era para tirar. E aí eu quero ver como é que você come uma lasca de carne, uma picanha bem suculenta sem sangue. Né? Pois é, meu irmão. Eu nem entrei ainda nessa questão aí, porque isso aí é assunto para os próximos capítulos. É como você disse, você não gosta que eu falo não, que eu vou com os dois pés na caixa dos peitos. E eu nem sei se a maioria de nós aqui, com certeza a maioria de nós, nem está preparado para aprofundar muito isso daí. Então, assim, isso daí às vezes tem que ser doses homeopáticas, assim, né? Ou você comprar um freezer bem grande. Só que Um eu vou lhe dizer freezer uma enorme. coisa, você não pode estar massageando muito não, porque ninguém aqui mais, pelo menos as 14 pessoas que estão Não, aqui, não. Mas nós vamos não falar, são, nós vamos falar. não são mais nenhuma criança, são pessoas escoladas e se você deixa de falar, a culpa não vai ser nossa não, vai ser sua, viu? Vamos Eu não falar. estou procurando massagear as costas de ninguém não. Não, nós vamos falar. Hoje foi só a introdução. Eu falei que hoje era só a introdução. Então é para não afugentar os ouvintes, né? Nos próximos aí a gente vai entrar nesses outros pontos aí. A Regina quer falar, né? A primícias avivados, levantou a mão primeiro, fala a primícia, depois fala a Regina. A Nilvânia, fala Nilvânia. Nilvânia. Shalom, shalom, pessoal, boa noite. Nossa, eu tô impactada aqui, hein? Tem esse ano eu tomei a consciência, tá? De que dessa questão do nosso corpo, seu tabernáculo, né? Então, assim, eu ainda sou bem nova nesse processo de conhecimento e cada vez que eu descubro, eu fico ainda mais impactada, né? Que a gente percebe que somos realmente seres espirituais vivendo aqui experiências humanas nessa terra. E é bem interessante porque como a gente teve esse processo passado de jejum e de estar separado, né, nesses momentos de festas, é tão interessante que aconteceu uma experiência que eu estava comentando, inclusive, com meu esposo em relação a isso, sobre a nossa alimentação. E aí, cientificamente, pessoal, tem algo bem importante que fala, inclusive, em relação a isso, sobre alimentação. Se você passa 24 horas sem se alimentar, o seu próprio organismo, ele começa a comer as células que são cancerígenas, que estão contra o teu corpo. Então, é como se os soldadinhos começassem a comer aquelas células ruins, provocando para que as boas sejam multiplicadas. Olha aí, gente, o pai, ele é lindo.
Ai, eu tô toda arrepiada, o pai é perfeito. Nós que não prestamos atenção em nós mesmos. É igual eu digo, às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro investindo em coisas que eles, quero descobrir o que tem debaixo do mar, no planeta, e não sabem quem são. O nosso corpo, a nossa máquina, o funcionamento disso tudo é perfeito. O pai fez perfeito, né? E olha só, essa semana ainda meu esposo falou assim: amor, vamos entrar em jejum e tal. E a gente entrou. Resumindo, a gente entrou em jejum e ele tava, todo ano ele dá uma feridinha na boca. Acho que é sífilis que ele fala. E aí todo ano dá, quando a imunidade está baixa. E ele falou, amor, tava começando a sair. E aí ele tirou esse momento de jejum e não foi adiante. Secou. Aí eu falei assim: olha só, a consciência, amor, que é importante a gente ter no nosso corpo, que a gente está tão preocupado em comer, em alimentar, ai, que eu preciso e preciso, que na verdade a gente só precisa dar uma pausa para o nosso corpo desintoxicar, perceber o nosso sistema imunológico, tudo com perfeição, tudo com essa consciência celestial, que muitas das vezes a gente não tem, porque se perde em meio a tantas rotinas, em meio a fazer coisas rápidas, né? iFood, hoje é tudo iFood, muito rápido, e se esquece realmente de usufruir daquilo que já temos. A nossa farmácia já é esse corpo, o Pai já nos deu, né? E é isso. Quero agradecer por tantas informações e conhecimento, meu irmão. Que o Eterno Amém. continue te usando. Amém. Regina, Eu achei interessantíssimo tudo que você falou. Esse negócio do sacramento é muito forte. E a respeito da palavra de manhã, dá uma, assim, completa algo no meu pensamento, no meu raciocínio. Porque vício é algo muito difícil de se livrar. Principalmente se você foi viciado a vida toda em algo. Ele parece que já faz parte de você. Parece que aquilo chama você. Então, na verdade, é como se aquilo estivesse governando sobre você, o seu vício. Ele governa sobre você. E lá de manhã eu estava falando a respeito de pessoas, a respeito de alimentos, também jogos. Eu já dei o meu testemunho, né, a respeito de jogos. Não era nenhum jogo assim horrível, nem era por dinheiro, que eu já tinha me livrado disso há muitos anos. Mas era joguinhos simples, né? Jogos de celular, jogo de estratégia, mas eu não conseguia mais descansar se eu não jogasse. Eu só conseguia descansar se eu jogasse primeiro. Então, aquilo já estava dentro de mim. Então, o que eu estou dizendo a respeito disso, que é muito forte, porque assim, já faz alguns anos, né, que eu me livrei disso, e nem brinco com relação a voltar. Não, já decidi que não. Mas, constantemente, muitas vezes, se eu vou mexer num celular ou no computador, se não tiver instalado. Os aplicativos que não tem propaganda, a propaganda que entra é uma propaganda de joguinho, de repente. E você olha para aquilo, tipo uma setinha que empurra para um lado, o seu cérebro parece que vai junto com a setinha. Então, por mais limpeza que nós venhamos fazer e ter, aquilo parece que exerce um domínio sobre nós. Então, nós temos que o governar lá de Gênesis, que o Senhor fala, e o domínio próprio lá de Gálatas é muito forte. E nós conseguimos, com certeza, mas isso é um treino forte, severo e contínuo. É muito forte. Assim, falou muito forte comigo, essa palavra. Você falou uma palavra, Regina, muito interessante aí, né? É um treino. Eu estava conversando com uma moça e ela teve a coragem, gente, eu achei assim um cúmulo, foi muito libertador. Ela nem sabia que ela estava sendo libertada. Ela leu um, ela leu não, ela viu um vídeo meu de um tempo atrás lá no Conhecimento Livre e ela viu eu declarando sobre algo que eu tinha, né, o desejo suicida, né? E eu dominei sobre ele. E ela falou, aí ela falou no grupo, e eu tenho um negócio sério comigo, eu não pego numa faca. Quando eu pego numa faca, eu já vejo o sangue correndo em alguém. E aí eu fui conversar com ela no particular, né? E expliquei para ela que serve para nós aqui, por isso que eu estou falando. É um hábito. Gente, parece brincadeira, mas os pensamentos da gente precisa ter hábito. É o hábito da pornografia, é o hábito, tudo isso é hábito. Você foi treinado a criar um hábito maligno e você tem que treinar de volta um hábito
celestial. Então, no pensamento, eu comecei a treinar ela, e graças a Deus está dando certo. No pensamento, você começa a repreender, você começa a cantar, você começa a falar um salmo. Fala aí para ela, aprende um monte de salmo: 23, 91, 121, o 33, vai aprendendo um monte. Porque quando esse tipo de coisa vem, você começa a clamar com salmos, e você vai criando hábito. Com toda certeza isso sai do pensamento. Você não tem noção, Regina, o que o algoritmo manda para pessoas que têm vício de pornografia. Entendeu? Basta saber que ele pesquisou uma vez na vida no computador, aquele negócio começa a aparecer. Então você tem que criar o hábito de não fazer aquilo mais e fazer uma outra coisa para suprir. O nosso cérebro, ele é muito isso. Então quando o casalato fala, comer isso, comer aquilo, você vai ter, não adianta você dizer assim, deixei. Eu adoro porco, eu deixei de comer porco, não adianta. Você vai ter que criar um hábito. Bom, beleza, eu não posso comer porco, eu vou comer peixe. Eu não posso colocar o sangue na mesa, eu vou agora passar a não comer embutidos. Opa, mas eu tenho vontade no churrasco, como frango. E você vai criando um hábito em cima do outro, e você vai treinando o seu cérebro, e você chega a um patamar onde as pessoas começam a questionar, né, como que você fez. Amém, gente. Vamos orar para encerrar então? Senhor, nosso Deus